meus queridos, minhas queridas. Que maravilhoso poder estar aqui, poder tão somente olhar para essa igreja cheia e ver a alegria, ver a emoção, ver que o Espírito do Senhor está aqui. É uma alegria imensa. Eu costumo sempre dizer que é sempre com temor, com amor, com gratidão que eu venho aqui compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Mas hoje, em especial, quando eu levantei pela manhã, eu não somente agradeci e o meu coração se encheu de alegria, como também eu consegui perceber a grandeza e a graça do Senhor Jesus sobre toda a minha vida. E eu relembrei que estar aqui hoje significa, estar aqui hoje como mulher e como pastora, significa muito mais do que tudo aquilo que eu já sonhei na minha vida. Significa perceber que os sonhos que Deus preparou para mim foram de longe muito maiores daquilo que eu um dia, na minha pequenez, pude sonhar. E eu acordei e percebi que eu sou pequena demais em estatura, literalmente, mas de todo o meu ser, pequena demais. Mas o Deus a quem eu creio é mais, infinitamente mais do que eu possa sequer imaginar. E isso transbordou o meu coração de manhã. E aí eu vim hoje para cá, vencendo um dos meus maiores medos, que é dirigir, gente. Vocês acompanharam a saga da minha vida, que foi tirar essa carta. E hoje eu falei: Senhor, o Senhor me chamou para a tua obra, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu a graça de poder testemunhar do teu amor. E hoje, no Dia da Mulher, eu vou dirigindo para a igreja, sozinha. O meu pai quase morreu do coração. Obrigada. Ele quase morreu do coração, mas eu vim. E eu sou muito grata, eu estou muito feliz de compartilhar isso com vocês hoje, porque para mim é a manifestação da graça de Deus sobre a minha vida e principalmente através de vocês, porque muitos eu sei que oraram por mim para que eu vencesse esse medo. O pastor Lira sempre ali pegando no meu pé para que eu não desistisse, e eu quase desisti, mas eu consegui. E eu louvo muito, muito, muito a Deus por isso. E por isso, e também porque em 1999, a nossa igreja, amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, depois de longas reuniões, depois de longas discussões a respeito do papel da mulher na nossa igreja e no reino de Deus, eles aprovaram a ordenação feminina na nossa igreja. Então, hoje, tão somente no nosso dia, é um tempo onde nós devemos olhar com amor, tão somente para essa igreja que completa 116 anos, como também olhar para a nossa denominação, que tem enxergado Jesus Cristo como o único alvo a ser seguido. E olhar para Ele hoje, nós veremos que para Ele não há homem, mulher, não há cor, não há raça, não há valor no bolso que determina quem nós somos, mas unicamente
a graça dele sobre nós, que não faz distinção nenhuma. E é isso que hoje nós estamos aqui para proclamar e para agradecer e unicamente para compreender que tudo aquilo que somos não é nada sobre nós, não é nada sobre o gênero que nós carregamos, mas tudo sobre o Deus vivo a quem nós servimos. E é isso que está proclamado, queridos, no Evangelho de Lucas 24, dos versículos 1 ao 10. E eu gostaria que você atentamente abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas 24. E eu farei a leitura e a igreja ouvirá atentamente um episódio maravilhoso, tanto na vida das mulheres, como a expressão da fé a qual nós servimos, nós declaramos, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que havia preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. E estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Amém. Queridos, nós reconhecemos que diante de tudo que nós temos visto na sociedade, na nossa denominação, como eu falei aqui, nós já percorremos muitas coisas. Muitas coisas o Senhor abriu para o caminho de mulheres. Mas nós precisamos continuar reconhecendo que muitos degraus ainda precisam ser alcançados, precisam ser subidos. Nós precisamos ter consciência de que em muitos lugares, mulheres são muito perseguidas. Mulheres são totalmente, terrivelmente privadas dos seus direitos à dignidade, à saúde, a ser vista como um ser humano. Eu tenho acompanhado Missão do Portas Abertas e visto quantas coisas as mulheres têm passado, principalmente aquelas que testemunham o amor do nosso Senhor Jesus. Em muitos países, a saúde básica das mulheres tem sido tirada. E isso ainda é fonte para que nós, como Igreja de Cristo, possamos tão somente estar intercedendo, como também olhar, ter a empatia de Cristo e lutar para que as estruturas possam ser cada vez mais rompidas nas esferas religiosas, nas esferas da estrutura social, da justiça. Ainda há um longo caminho e a igreja faz parte, e a igreja está neste caminho para que nós possamos mudar esse cenário. Infelizmente, ao olharmos para o Brasil, nós veremos que a realidade da mulher, ela é marcada ainda por muita violência. Os números são de se espantar quando nós nos atentamos.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que no Brasil ocorram 5 feminicídios para cada grupo de 100 mil mulheres, todos os dias. Infelizmente, a maioria desses casos é quando a mulher ela tenta sair de um relacionamento abusivo. Quando ela tem esse start de sair, de não aguentar mais, aí é que esses casos se concretizam. É onde elas são mortas, é onde elas são violentadas drasticamente. Queridos, ao olharmos para o nosso texto que lemos, texto da ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós encontramos e precisamos reconhecer que no tempo de Jesus também havia muito disso. As mulheres também viviam sem grandes expectativas. Elas eram ignoradas e desprezadas pela tradição patriarcal, eram forçadas a resignar-se à condição de cidadãs de segunda classe, tanto perante a cultura quanto a religião. Mas por algum motivo, queridos, por algum motivo maior, foram elas que estavam presentes e puderam ser as portadoras do que para nós, hoje, é a base da nossa fé. Apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, logo é vã a nossa fé. Não há motivo algum para estarmos aqui. Se nós não acreditarmos nesta história contada por essas mulheres, não faz sentido nenhum eu e você estarmos aqui hoje. Por isso, o Novo Testamento, ele se edifica sobre o anúncio daquele homem nazareno, aquele homem pobre que mataram no madeiro, mas que hoje vivo está. E é porque ele vive que eu e você temos vida. Alguns estudiosos dizem que o fato da mensagem da ressurreição, desse Deus que encarnou e que morreu, uma morte dolorosa, cruel, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai. Se essa história, se essa mensagem, que para muitos é loucura, ela fosse inventada, ela fosse apenas uma invenção de alguém maluco, lá da época de Jesus, certamente as mulheres não estariam nessa história. Elas não tinham nada para estar ali. Não havia condição nenhuma para que elas fossem as portadoras, porque homem algum iria escrever uma história dessa, onde as mulheres foram as portadoras. Por isso, se nós cremos nos relatos da ressurreição, é porque eles não foram escritos, eles não foram fabricados por homens. Por homens eu falo por nós, por seres humanos. Mas elas foram estritamente escritas pelo dedo de Deus. Escrita por um Deus que faz o que nenhum ser humano é capaz de fazer. Ele inverte as estruturas e é isso que Jesus veio para fazer. Ele veio para reverter, ele veio para colocar a justiça no lugar devido. Ele veio para romper com as estruturas físicas e estruturais do nosso coração. É isso que Jesus faz ao dar a voz, ao extrair daquele momento crucial da sua vida a oportunidade das mulheres estarem ali. E é por isso que todas nós, mulheres e homens, tivemos o privilégio e temos até hoje de ser testemunhas de Jesus. Mas eu sei que falar assim é bonito, mas que na verdade não é para a cabecinha de muitos
compreensível. Eu sei que ainda há muitas perguntas. Lira mesmo fez esses dias para mim. Mas por que para uma mulher? Por quê? Por que para uma mulher? Não, a gente tem que estudar isso. A gente tem que estudar. Por que para uma mulher? Eu gostaria de conversar com vocês, para a gente perceber que o olhar de Jesus não é o nosso olhar. E por que as mulheres? Não é porque há algum valor em nós, valor acima dos homens. Não é, tá, queridos? Podem ficar tranquilos. O valor está no Deus a quem servimos. E a primeira questão que eu gostaria que nós pudéssemos pensar é que o Deus a quem chamou eu e que chama você é o Deus que nos faz sermos testemunhas dele, a começar pelo testemunho do serviço. Nós fomos chamadas para testemunhar o serviço de Cristo Jesus. E foi isso que naquela manhã as mulheres estavam fazendo. O que diz o texto? Que logo pela manhã, no primeiro dia da semana, na alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo. Foram por quê? Levando os seus óleos aromáticos que haviam preparado. Cristo já estava morto. Jesus já tinha morrido. E talvez naquele momento, a esperança daquelas mulheres e de tantos homens e de todos que o seguiam, estava totalmente frustrada. Havia dor. Havia frustração. Porque o mestre, o que eles pensavam que iriam salvar, romper com todas as estruturas de poder da época, para que eles pudessem ter liberdade na sociedade, ele havia morrido. Mas aquelas mulheres continuavam amando o Senhor Jesus, independente de estarem com medo, de estarem em algum momento frustradas, sim. Mas elas continuavam amando e servindo a Jesus. E elas foram lá. Talvez correndo perigo, porque era alta madrugada ainda. Certamente não havia clareado o dia. E aquelas mulheres estavam sozinhas. E elas foram até o túmulo de Jesus para continuar servindo. Porque elas eram boas? Porque elas eram especiais? Não. Eu creio que não. Mas porque elas aprenderam de Jesus a servir. De Jesus. Porque onde que elas estavam sempre quando Jesus estava? Elas estavam aos pés de Jesus. E talvez a grande chave da pergunta, por que as mulheres? Seja porque onde Jesus estava, elas estavam aos pés. Elas estavam aos pés de Jesus, enxugando os seus pés com o cabelo. Elas estavam aos pés de Jesus, recebendo graça, perdão e misericórdia. Elas estavam aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Elas estavam aos pés de Jesus, olhando para aquele ser humano, que ao mesmo tempo era o próprio Deus, e encontrando nele a razão da sua existência como mulher. Era isso que as mulheres estavam fazendo, aos pés dele. E aos pés dele, elas encontraram cura, elas encontraram libertação, aos pés de Jesus. Essa é a chave para entendermos por que as mulheres. A pergunta é onde nós estamos. As mulheres receberam a maravilhosa mensagem do anúncio da ressurreição, porque elas estavam no lugar certo, na hora certa. E nós,
aonde estamos. Queridos, nós fomos chamados para ser testemunha do serviço, porque é isso que aprendemos com Cristo. Jesus não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. E quando nós servimos ao próximo, nós manifestamos a graça do Senhor Jesus. Nós revelamos a sua imagem, porque diante do Senhor, eu e você, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, somos imagem e semelhança de Deus. E a primeira característica de vivermos essa imagem e semelhança de Deus é continuarmos ainda hoje sendo testemunhas do serviço, do servir, do se doar, do se entregar. Não como tarefa tão somente doméstica, como nos é ensinado desde criança, mas com a vida, com o que a Média já falou aqui, com o nosso tempo, com o nosso sorriso. E isso não é característica de mulher, é característica de todo filho e filha amados de Deus. Por isso, carrancudos, a imagem de Deus está em vocês. Não porque vocês são bonitos demais, mas porque a graça do Senhor Jesus foi derramada sobre homens e mulheres. E essa graça foi manifestada durante a vida de Jesus, através dos seus atos de serviço. Mas uma segunda característica também é apresentada pelo texto. As mulheres, elas nos ensinam que elas também, além de ser testemunhas do serviço de Jesus e viver com a sua vida esse serviço, elas foram testemunhas da cruz. E Marcos fala que estava aos pés da cruz as mulheres, enquanto os homens, o que vocês estavam fazendo? Fugiram. Vocês tinham fugido. Vocês estavam com medo, não que as mulheres também não tivessem, mas é que elas, eu imagino, que não restava mais nada. O amor era tão grande, a dor era tão grande, que não havia outro lugar para estar, porque na casa não haveria conforto, porque fugir não teria saída, porque para onde ir, se só Cristo tinha as palavras de vida? Para onde ir, se só aquele Senhor e Salvador era o sentido da existência daquelas mulheres? Não havia outro lugar a não ser chorar aos pés da cruz. E é por isso que as mulheres então foram também testemunhas da cruz, do sangue sendo derramado gota por gota. E hoje nós também somos convidados para continuar sendo testemunhas da cruz, porque é na cruz que nós encontramos a razão de nós sermos, ainda que pecadores, ainda que miseráveis, ainda que um trapo de imundícia, sermos reconhecidos como filhos e filhas de Deus, como ser humanos dignos da graça, da bondade, da misericórdia, da prosperidade que vem de Deus para as nossas vidas. Foi na cruz de Cristo, e foi a cruz de Cristo que possibilitou que eu e você fôssemos libertos para a vida, independente daquilo que fizemos. Aliás, nada que fizemos pagará isso. Em Cristo nós somos um, sem distinção. Em Cristo nós, mulheres e homens, somos aceitos
não porque aquilo que somos, mas por aquilo que o próprio Jesus fez na cruz de Cristo. E o que Ele fez? Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos tirou de uma vida miserável para vivermos dignos de estar na presença do Pai, hoje e por toda a eternidade. E isso é maravilhoso. Por isso, Jesus, Ele tirou aquelas mulheres das mãos masculinas, das mãos da injustiça, das mãos do terrorismo, das mãos de tudo aquilo que não dizia respeito ao reino de Deus, e as colocou debaixo da graça, ali, aos pés, humildemente, para que elas pudessem aprender que aos pés de Jesus é o único lugar que eu e você precisamos estar. Aos pés de Jesus é o único lugar que nós encontraremos paz, que nós encontraremos direção, que nós encontraremos a nossa identidade. Aos pés da cruz é onde nós devemos estar. Há uma música que diz que não há que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Neste sentido, eu tenho plena convicção de que quando nós olhamos para Jesus e o seu amor, nós não encontramos nenhuma exaltação das mulheres. Nós não encontramos nenhuma estrutura que coloque as mulheres acima dos homens. Não. Mas nós encontramos em Jesus aquilo que Ele próprio veio para nos dar, que é vida, e vida proporcional a todos, e vida e graça que nos coloca iguais, que nos coloca para caminharmos ao lado, que nos coloca para caminharmos e sermos olhadas e sermos respeitadas de igual modo, porque para o nosso Deus nós somos todos iguais. Ele fez cada um com particularidades especiais, mas somos todos iguais, porque não merecemos nada, mas temos tudo em Jesus Cristo. Amém. Para finalizar, uma terceira característica, e essa é o motivo de nós estarmos aqui, que nós somos testemunhas da esperança. Nós somos testemunhas da esperança porque aos pés de Jesus, aquelas mulheres estavam sensíveis para ouvir o Espírito Santo. Mesmo que ainda confusas, diz o texto, que ao ouvir, o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquelas mulheres ouviram a mensagem de dois homens, que em alguns evangelhos eram anjos, dizendo para elas: o lugar que vocês estão procurando está equivocado. Mas eu acredito que o nosso Deus vai honrar a sua procura, porque vocês estão aqui procurando Jesus, mas Ele está vivo. Aquelas mulheres, elas estavam não somente dispostas a servir Jesus mesmo à sua morte, mas elas estavam ali com os corações sensíveis para ouvir aquela mensagem e tomar para si, e para ser esse o motivo de sair correndo e contar aquela aparente loucura, mas que elas tinham convicção de que era real. Aquelas mulheres estavam dispostas então a serem testemunhas da esperança que moveria a vida a partir daquele momento. E é por isso que
Todos os 4 evangelhos mostram as mulheres como as primeiras testemunhas. Cada um com a sua particularidade. Mas em todos eles, a presença delas é real. Porque elas sabiam onde Jesus havia sido sepultado. Até porque, ao invés de fugir, elas estavam lá na cruz. Elas viram tudo o que aconteceu. Elas acompanharam e elas sabiam exatamente o túmulo que Jesus estava. E elas então foram incumbidas de ir e contar aos seus irmãos a boa notícia da vitória do nosso Senhor Jesus. Contrariando toda a estrutura. Contrariando tudo que se possa imaginar naquele cenário em que elas viviam. Jesus deu voz às mulheres para que elas pudessem pregar daquilo que elas viram, ouviram e sentiram no seu coração. Jesus dá voz às mulheres, contradizendo toda a ideia filosófica platônica da época, em que dizia que as mulheres eram a reencarnação dos homens covardes e injustos. Era isso? Era dessa forma que eles viam as mulheres. A reencarnação dos homens covardes e injustos. Que ironia, não? Que ironia do nosso Senhor Jesus. Apresentar justamente a sua vida inteira para as mulheres que eram intituladas covardes. Mas foram elas que foram na alta madrugada e que foram incumbidas de sair, correr e contar para todos os outros. Também contrariaram a ideia de Nietzsche, que considerou as mulheres como posse, onde o homem devia ser educado para a guerra, mas a mulher para a recreação do guerreiro. Queridos, a minha preocupação é que ainda hoje, muitas mulheres estão como pensava Nietzsche, para a recreação do guerreiro. Muitas das nossas meninas têm vivido isso. Por isso, a igreja precisa anunciar o nosso Jesus Cristo. Precisa anunciar esse Jesus que rompeu com essa estrutura. Porque as nossas meninas e nós como mulheres temos ainda sofrido pela mídia social que usa a imagem das mulheres para vender cerveja, para vender qualquer outra coisa para os homens. Nós precisamos testemunhar a esperança, porque é a esperança que tirará muitas mulheres da violência, que tirará muitas mulheres de uma vida opressora, de uma vida onde o seu valor como filha de Deus tem sido roubada. É a nossa luta. A nossa luta porque é isso que Jesus fez. Não é para que ideologia seja levantada. Não é para que bandeiras sejam levantadas. Mas é porque Jesus fez isso. Porque nós fomos chamados, através das primeiras mulheres, a sermos testemunhas da esperança, da ressurreição de Cristo Jesus, que nos move hoje a sairmos correndo. Não é devagar, é correndo e contar que nós somos frutos de um Deus vivo, de um Deus que nos dá vida e vida em abundância, que não é homem, que não é estrutura, que não é governo, que não é nenhuma outra coisa que pode barrar essa vida, porque ela foi ganha por Cristo Jesus. É por isso que nós, homens e mulheres, também somos chamados para ir e contar aos nossos
irmãos, irmãs e para todo mundo, o Deus a quem servimos. Eu gostaria nesta manhã especial, porque foi separado um dia no calendário para comemorar o Dia da Mulher. Mas eu também gostaria nesta manhã, como uma parte da comemoração desta igreja, que completa 116 anos, a olhar para o nosso Jesus, para que nós possamos estar aos pés dele e possamos olhar as suas atitudes e que possamos proclamar o Jesus a quem servimos, que possamos estar aqui com a convicção de que nós temos uma responsabilidade, que nós temos uma missão, que a primeira igreja de Sorocaba, uma senhora igreja, ela tem o privilégio de continuar por mais 116 anos, se assim Deus nos permitir, a ser testemunhas do serviço, a ser testemunha da cruz e a ser testemunha da esperança do nosso Senhor Jesus. Que esta seja a realidade na minha vida, na sua vida e na vida desta comunidade. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos, corajosos. Que possamos ser filhos corajosos de sair e testemunhar com alegria o Deus a quem nós servimos em todos os lugares. Em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém.